Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria que a sua pessoa me desse um pouco da sua atenção. Me empreste os vossos pavilhão auditivo. Vamos abordar um assunto que vai enriquecer a nossa fé. Vamos falar um pouco a respeito do Natal gregoriano. Ali na cidade de Patara nasceu Nicolau, que é atual a Turquia. E seus pais eram cristãos. Quando seus pais chegaram a óbito, deixou uma grande fortuna. Naquele tempo, ocorreu uma crise financeira, uma fome extrema e gerou um colapso no meio das pessoas. E Nicolau pegou os recursos que os seus pais o deixaram e começou a ajudar o seu próximo, começou a se compadecer do seu semelhante, começou a atuar na situação daquele povão da sua época, fazendo obras filantrópicas e trabalhando nessa visão. E ali, na cidade de Mira, morre o bispo. E quem é que assume aquela grande catedral? Nicolau. Ele foi consagrado e assumiu aquela igreja e começou a trabalhar com aquelas obras de caridade que ele já trabalhava anteriormente. Depois, Nicolau morre no ano 343 e seu corpo foi transportado para a cidade de Barra, no norte da Itália. E aqui se deu origem ao Papai Noel por causa das obras que Nicolau fazia. Por volta do ano 1862, um cartunista por nome Thomas Nast trabalhou no aspecto de São Nicolau, trabalhou nas suas características. E a Coca-Cola, tendo essa visão, em 1931, uniu o útil com o agradável e fez ali sua primeira propaganda com o Papai Noel, que circulou os 4 quadrantes da Terra. E ali houve uma explosão dessa propaganda que a Coca-Cola fez. A Coca-Cola pegou essa figura porque é uma figura capitalista, uma figura mercantilista que promove o comércio a nível mundial. O Papai Noel trabalha dentro de um sistema mercadológico, mexendo com os poderes econômico e financeiro. Isso é, dentro do comércio. Não tem nada a ver com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está um pouco da história do Papai Noel, como foi que se originou ali em São Nicolau. Agora vamos trabalhar dentro de um Natal bíblico e teológico. Louvado seja Deus. Eu sei que a história ela é dividida AC antes de Cristo, DC depois de Cristo, ou AD ano do Senhor. Mas eu trabalhei
dentro do tronco cronológico adâmico, mexendo com as raízes, buscando as origens desde o princípio. E trabalhei dentro de dois pilares: certidão de óbito e registro de nascimento. No ano 130, Adão gerou Sete, registro de nascimento. Certidão de óbito, morreu Sete, ele tinha 912 anos. 130 com 912 dá 1042. Sete morreu no ano 1042. Quando Sete tinha 105 anos, gerou Enos. Enos nasceu no ano 235. Registro de nascimento, porque 130 com 105, matematicamente falando, dá 235. Certidão de óbito. Enos morreu, ele tinha 95 anos. 235 com mais 905 anos, ele morreu no ano 1140. Quando Enos tinha 90 anos, ele gerou Cainã, registro de nascimento. 235 com 90, Cainã nasceu no ano 325. E assim eu comecei a trabalhar em cima dessa cronologia adâmica. Depois eu descobri através do Criador o calendário que a gente batizou, o calendário noeliano que Deus tinha na palma das suas mãos desde o princípio. Noé nasceu em 1056. Quando ele tinha 500 anos, Deus anunciou o dilúvio no ano 1556. Quando ele tinha 600 anos, no ano 1656, Noé e sua família entrou na arca e passou 1 ano e 10 dias. E ali eu descobri o calendário noeliano. Louvado seja Deus. Está escrito ali em Gênesis, capítulo de número 5. Louvado seja Deus. E ali está escrito também em Gênesis, capítulo de número 7 e versículo de número 11. Você pode pesquisar nas Sagradas Escrituras. Louvado seja Deus. E aqui, algumas pessoas se confundem, dizendo que Noé passou 120 anos para construir a arca, por causa de uma fala que Deus se entristeceu, porque o homem estava agindo de uma maneira pecaminosa e maldosa. E aí, dentro do texto, com muito análise, Deus estava falando daqueles 120 anos que o homem não ia ter mais essa longevidade, porque o homem na época vivia por séculos, mas Deus ia reduzir os seus tempos de vida e o homem ia passar a viver por década. Aqui não se trata do período da construção da arca, e Noé não passou 120.
Noé passou 100 anos, passou um século para construir aquela arca. Esse grande arquiteto e construtor fez uma obra oponente, o primeiro cruzeiro, o primeiro navio com 3 galerias. Uma obra tremenda. Louvado seja Deus. E o último homem a viver por séculos, no plural, foi o pai de Abraão, Tera. Morreu com 205 anos. E ali se cumpriu em Abraão. Depois de Abraão, ninguém viveu mais por séculos. Isso é, no plural. E ali, em 1948, nasce Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus fala com Abraão. 1948 com 75 dá 2023. Deus falou que Abraão e seus descendentes iam passar 400 anos. Ia ser escravo no Egito. E lá Israel saiu com 430 anos. 430 anos com 2023, matematicamente falando, dá 2453. E ali Moisés estava liderando aquele povo rumo à terra prometida. Louvado seja Deus. Só que em Primeiros Reis, Salomão, ali no capítulo 6 e versículo 1, Salomão fala: desde da saída do Egito se passou 480 anos. Isso é, Israel saiu no ano 2413. Porque quando Moisés regressou ao Egito, ele tinha 80 anos. E Arão tinha 83. E no dia 14, com muita precisão, Deus anunciou a libertação. E dia 15 do mês de Abibe, está escrito ali em Êxodo, capítulo de número 12 e capítulo de número 23 do livro de Êxodo e versículo de número 15. No primeiro mês do mês de Abibe, Deus libertou Israel da terra do Egito no dia 15. E ali se deu a primeira Páscoa que foi instituída na vida daquela nação judaica. O primeiro cordeiro ali, pascual, que foi instituído. E aqui, quando você bate os cálculos no processo de liderança rumo à terra prometida, Moisés já tinha 120 anos. Quando você bate os cálculos, no ano 2453, com mais 480, que está escrito ali em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, vai dar 2.800, vai dar 2.933. Porque o rei Davi reinou em Hebrom 7 anos e 33 em Jerusalém. O rei Salomão reinou 40 anos. O rei Davi também reinou 40 anos. Saul reinou 30 anos.
Porque quando eu bati os cálculos ali no livro de Juízes, eu pontuei aquele período, se deu por volta de 410 anos. Quando eu calculei a saída do povo do Egito, com aquela pontuação que eu cataloguei matematicamente, e aqui dentro desses cálculos, 410 com 2.453 dá 2.863. E ali a era dos reis perdurou cerca de 504 anos, porque eu bati essa matemática com muita precisão. Louvado seja Deus. E ali, por volta do ano 3248, se deu o primeiro cativeiro do norte, do Reino do Norte, com sua capital em Siquém, em Samaria. O último rei foi Oséias, e ali entrou aquela potência, aquele império da Síria, comandado por Salmanese, e ali eles foram levados a cativeiro. Judá, com o seu reino no sul, com sua capital em Jerusalém, por volta do ano 3367, quem é que invade a terra de Judá? O mandatário babilônico chamado Nabucodonosor. E o último rei de Judá foi Zedequias, chamado de Sedecia ou Matanias, último rei de Judá. E ali Jeremias profetizou 70 anos do seu cativeiro na Babilônia. Quando você faz os cálculos, 3.367 com mais 70 anos, vai dar 3.437. Quando você vai para a profecia de Daniel concernente às 70 semanas, 70 vezes 7 vai dar 490. 490 com 3.437 vai dar 3.927. Cristo nasceu no ano, cronologicamente falando, no ano 3.927. Só que aqui a gente observa que quando Cristo tinha 30 anos, ele estava na casa do mês, que ele ia completar 30 anos, que é o mês de Etanim. Aí quando você vai trabalhar dentro dessa matemática, quando ele iniciou sua vida ministerial, atingindo o alvo público, ele tinha quase 30 anos. Está escrito em Lucas, capítulo 3 e versículo 23. Quando a gente vai fazer os cálculos, se deu o ano da sua vida ministerial por volta do ano 3.957. E ele se dirigiu às margens do rio Jordão no mês de Etanim. Se eu for transliterar para o calendário gregoriano, se dá o mês de setembro. E ali, dia 15 de setembro, Cristo se dirigiu para
às margens do Rio Jordão. João Batista tinha 30 anos e 6 meses, porque João Batista é mais velho do que Cristo 6 meses. E quando João Batista viu, louvado seja Deus, uma forma e um sinal de forma de pomba, quando pairou sobre a cabeça de Cristo, Deus já tinha falado a João Batista a respeito desse sinal miraculoso. Ele exclamou ali nas margens do Rio Jordão, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, com muita precisão, no ano 2413, no mês de Abib, tipologicamente falando, ali já prefigurava o Cordeiro Pascual, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sem se falar que Moisés também disse o quê? Eis que o Senhor nosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Isso é Moisés falando. Agora, nós observamos com muita clareza que Cristo não nasceu em dezembro, mas vamos trabalhar dentro das Escrituras. Existia no tempo do rei Herodes, está ali em Lucas registrado, um sacerdote por nome Zacarias, da ordem de Abias. Quando você vai lá para Primeiras Crônicas, capítulo de número 24, versículo 7 em diante até o versículo 10, por volta do ano 2933, Zadok ali trabalha com o rei Davi, organizando e dividindo em 24 turnos o ofício dos sacerdotes, para que eles exerçam o seu ofício e dê conta dos trabalhos anualmente dentro da casa do Senhor. Era dezenas e centenas de homens que trabalhavam na casa do Eterno. Tanto é que em 2 Crônicas, capítulo 23, e versículos de número 8 e de número 9, Joiada estava ali, realmente, entendeu? Organizando os turnos que os sacerdotes faziam. Louvado seja Deus. E ali nós observamos com muita clareza que cada mês trabalhava 2 turnos, um pela manhã e outro pela tarde. No segundo mês, trabalhava mais 2 turnos, que se dá 4 turnos. No terceiro mês, trabalhava mais 2 turnos, que se dá o quê? O 6º turno. No quarto mês, quem trabalhava no 8º turno era Zacarias. No quarto mês, por volta do ano 3927, quem apareceu no templo em Jerusalém? O enviado, o amado, esse excelente anjo chamado Gabriel, que assiste e que é enviado do próprio Deus. E ali abriu um diálogo com Zacarias. Quando Zacarias terminou o seu turno, voltou para casa. E sua esposa Isabel concebeu.
E aqui, muitas pessoas se confundem. É necessário a gente rever essa situação e prestar mais atenção com relação às Sagradas Escrituras. As Escrituras nos revela que ela estava grávida por cerca de 5 meses. E ela se ocultou e ficou dentro da sua casa. E no 6º mês da sua gravidez, quem apareceu? O anjo Gabriel. Mas algumas pessoas se confundem, pensando que é o 6º mês do ano. Mas aqui se trata do 6º mês de gravidez de Isabel. João Batista, ele nasceu no mês de Abibe, retornando lá com relação aos turnos. No 4º mês, nós vamos fazer a contagem do processo de gestação. Mas vamos logo trabalhar em cima disso aqui. O anjo Gabriel, no 6º mês da gravidez de Isabel e no 10º mês do ano, tanto é que ele abre um diálogo ali na Galileia, na cidade de Nazaré, conversando com Maria. E aí ele fala dessa forma.